Igreja, hoje nós estamos, então, na quarta pregação a respeito do tema fé e trabalho, não é? Então, nós estamos ali, se fosse colocar em sequência, um mês hoje, completando, falando sobre esse tema. Aqueles que perderam alguma dessas pregações, algum desses momentos que nós tivemos, eu quero encorajá-los fortemente para procurar nosso canal no YouTube, Igreja Quadrangular Mogi Guaçu, e poder lá assistir então esses outros episódios, para que você possa entender com tudo que nós estamos falando, né? Claro que hoje você vai aprender muito com a Bíblia, Deus vai ministrar o teu coração, mas você vai ter a possibilidade de ligar os pontos e compreender de uma forma muito mais profunda. Amém? E nós estamos iniciando, então, toda a pregação com essa pergunta. Você já pensou em como o seu trabalho glorifica a Deus? Para muitos, o trabalho ele é algo à parte da nossa fé, à parte da nossa espiritualidade. Há aqueles também que acreditam que o trabalho ele é um mal necessário, não é? Então, o trabalho para nós facilmente se torna apenas uma busca egoísta pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, não é? Uma busca totalmente individualista para que nós venhamos conquistar aquilo que nós queremos nessa vida. E nós temos aprendido ao longo dessas 4 semanas que o trabalho para nós, ele não é simplesmente e jamais seria uma busca egoísta individual. O trabalho ele é uma vocação, ou seja, um chamado que Deus nos deu. E Deus então nos colocou para trabalhar desde o Éden. Ali o homem, a mulher já trabalhava. E nós vimos então que quando o pecado entrou no mundo, tudo foi deturpado e o trabalho que era algo 100% bom, perfeito, ele também foi quebrado, deturpado, e hoje o trabalho, ele traz bons frutos, mas sempre sofrimento junto. Não é? Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, esse versículo claramente nos mostra que não há como separar a nossa vida profissional da nossa vida espiritual. A nossa vida é uma. E tudo que nós fazemos, não é? Faz parte, obviamente, desse único ser, dessa única vida que nós temos. Então, o nosso trabalho, ele faz parte da nossa adoração a Deus. E tudo que nós fazemos de todo o coração, porque nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens. Isso inclui, obviamente, o nosso trabalho, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito, né, de como o Evangelho impacta o meu trabalho. Vamos fazer uma rápida oração. Querido Deus, que a Tua Palavra venha trazer luz para os nossos caminhos e que ela venha fazer, Senhor, separação entre o bem e o mal. Que nós venhamos encontrar conforto, direcionamento, sabedoria e segurança, Pai. Trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, ponto número 1. A fé traz um novo enredo, ou seja, uma nova história para nós. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Desde já, então, nós já conseguimos ver nesse versículo como o Evangelho deveria impactar nosso trabalho, né? Tudo que nós fazemos, nosso trabalho é para a glória de Deus. Mas vamos ampliar um pouco esse tema sobre como a fé traz uma nova história para nossas vidas, traz um novo enredo. Hoje é Dia das Mães. E vamos imaginar que algum de vocês aqui vai sair daqui e vai comprar um almoço para levar para casa, né? Então você vai parar aí numa padaria, uma rotisseria, né? E lá vai comprar um frango assado, a maionese, farofa, né? Aquele almoço de domingo. E enquanto você está lá na fila para ser atendido, de repente para um rapaz do teu lado e diz assim para você:
Olha, o nome do mosquito da dengue é Aedes aegypti. Muito embora você entenda o que ele está falando, não é? Você não compreende o porquê ele está falando. Por que aquilo está acontecendo? Né? Da onde que você veio? Para onde você vai? Né? O que você quer dizer com isso? Qual que é o sentido nisso? A única forma dessa situação fazer algum sentido é você tentar colocar ela dentro de um enredo, ou seja, dentro de um contexto maior, dentro de uma história. Para que você, dentro de uma história maior, você consiga ver o sentido naquilo que está acontecendo. Então, talvez já aconteceu com você, você está assistindo um filme, um seriado, alguma coisa na televisão, e alguém passa do lado lá, alguém da tua casa, passa ao lado da TV, vê uma cena e para. E começa a assistir ali uns 5 minutinhos daquele filme que você está assistindo. De repente a pessoa olha para você e fala, mas por que ele está fazendo isso aí? Essa daí é a casa com quem? Mas mataram ele? E a pessoa começa a fazer várias perguntas a respeito da história. Né? O que você vai falar para essa pessoa? Olha, você tem que assistir a história toda. Né? Você tem que entender todo o enredo aqui para você conseguir ligar esses pontos aí. Não dá para você pegar esse pequeno recorte aí de 5 minutos de um filme de 2 horas e querer entender tudo que está acontecendo. Você tem que pegar essa cena e colocar ela diante de todo o contexto, diante de toda a história que está acontecendo. Né? Então, voltando a falar do homem no caixa que chegou do teu lado e disse que o nome do mosquito da dengue é Aedes aegypti. Para que você entenda, ou tente entender, o que está acontecendo ali, se há algum sentido, você tem que pegar essa cena e colocar ela dentro de uma história maior. Você tem que colocar ela dentro de um contexto maior. Então, por exemplo, você descobre que esse rapaz tem uma doença mental. Faz sentido agora. Agora você consegue compreender, você consegue ligar alguns pontos, não é? Ou então, outra possibilidade é que ontem alguém aí, muito parecido com você, mais ou menos a tua altura, a mesma cor de cabelo, conversou com esse rapaz a respeito desse assunto, ele te viu de costas na fila, te confundiu, não é? E chegou fazendo uma referência da conversa que vocês tiveram ontem. Ou seja, ele te confundiu. Dentro dessa história maior, você consegue entender, então, por que ele chegou do nada e falou isso para você. Você consegue entender, achar um sentido nisso. Agora, se você quiser extrapolar os limites da imaginação, vamos imaginar aqui que esse homem, ele era um espião, né? Fazendo um trabalho aí vamos colocar aí, para a Polícia Federal, ele está ali a paisana, disfarçado, e ele está aguardando um outro espião naquele lugar. E para eles poderem se identificar naquele ponto de encontro, a palavra-chave era essa frase. É uma cena de filme, provavelmente? Mas explicaria o porquê que ele chegou do nada para você e disse isso aí. Ele está tentando saber se você é o outro espião que estava para se encontrar naquele lugar, naquela hora. E você teve a sorte de estar no momento errado, na hora errada. Não é? Mas você, dentro de uma história maior, conseguiria ligar os pontos. Independente de qual história seja, não é? Esse enredo maior, o ponto é que sem um enredo, sem um contexto, você simplesmente não vai conseguir entender o que aconteceu ali. E além disso, a maneira que você vai reagir naquela situação, dependendo do que você acreditar que está acontecendo, pode ser totalmente errada, equivocada. Se você acreditou por um acaso que ele é um espião secreto, né, alguém que vai fazer um ataque terrorista ali, você desconfiou disso, a sua atitude é chamar a polícia. A polícia chega para averiguar a situação e o rapaz fala, não, confundi ele. Eu confundi ele com uma pessoa que eu conversei ontem. Você vai ficar envergonhado e constrangido.
Porque você acreditou na história errada, a tua reação foi errada e o resultado te trouxe um prejuízo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, vou colocar uma referência aqui, né? Que aconteceu comigo. Eu não tenho 1000 anos, né? Cerca de 20 anos atrás. Eu era até um pouco mais. Eu era bem pequeno. A minha irmã mais pequena ainda. Meus pais tiveram que sair e uma mulher estava nos olhando lá, em casa. E a minha casa, ela tinha uma sala embaixo e a casa toda era em cima, porque o terreno ele era bem inclinado. E de repente a gente começou a ouvir muito barulho na sala de baixo. E essa moça estava olhando a gente, pegou a gente e saiu correndo para o quarto, acreditando que tinha alguém tinha entrado na casa. Então a gente se trancou num quarto e ela ligou para a polícia. Falou, tem alguém na casa, eu estou com 2 crianças, tal. A polícia chegou, tudo falando por telefone, pulou o muro, entrou na casa, foi andando, tal, até que chegou no quarto que a gente estava, a gente abriu. A polícia, a gente olhou toda a casa, tal, não achou nada, e falou, não, é aqui nessa sala. Aí desceu na sala, o pedreiro não fez um bom trabalho, ele colocou muito próximo os pisos. Então, teve a dilatação térmica, os pisos começaram a se quebrar. Né? Vocês já viram isso acontecer? Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão. Então, quando é colocado errado, os pisos eles se vão de encontro pela dilatação térmica e eles começam a quebrar. E faz uma barulheira isso. Né? Você já viu essa história, né, Renan? Você já ouviu essa história, Barney? Não? Foi com a Flavinha isso. Sua esposa. É. Cadê? Ela não está aí hoje? Depois a gente vai tirar um sarro dela. Brincadeira. Flavinha estava dando a vida para cuidar da gente aquela noite ali. Mas imagina a nossa cara diante da polícia, né? Nós acreditamos num enredo errado, tivemos uma reação errada e agora teve um prejuízo. Né? A gente chamou a polícia, movimentou tudo aquilo, pensamos que a nossa vida acabaria aquela noite e era um piso. Né? Quando você coloca a história, a cena dentro de um contexto maior, você entende o porquê aquilo está acontecendo. Não é? Então, onde eu quero chegar? Né? Diante das situações da tua vida que vão acontecer, você vai ter que colocar elas dentro de um contexto maior, dentro de uma história maior, para que você consiga encontrar sentido naquilo que está acontecendo, para que você consiga ligar os pontos. E se a história que você acreditar for errada, os pontos vão estar ligados errados. A tua reação será errada e o resultado vai te trazer muito prejuízo. Nós não conseguimos entender corretamente as situações das nossas vidas, até que nós colocamos a nossa vida e essas situações dentro de uma história maior. E aí então você consegue começar a compreender o sentido disso tudo. Como aconteceu aqui nessa ilustração que eu contei, de um rapaz que veio falar a respeito do mosquito. Quando você coloca isso dentro da história, ou seja, você foi confundido, tudo faz sentido. As coisas se ligam. Você consegue compreender. Né? As peças se encaixam. Trazendo isso para a nossa dinâmica, o seu trabalho ele não vai fazer sentido nenhum, ao menos que você coloque ele dentro de uma história maior. Ao menos que você coloque a sua vida profissional, o trabalho, dentro de um contexto maior. Porque você enfrenta diversas situações do trabalho, e muitas vezes você se pergunta o sentido disso. E tudo que nós já conversamos nos últimos 3 finais de semana. Muitos cristãos têm acreditado num enredo errado. Muitos cristãos têm colocado o seu trabalho dentro da seguinte história. Na igreja eu estou servindo ao Senhor. Aqui fora eu estou fazendo o possível para sobreviver. Então as pessoas às vezes acreditam nisso. A minha vida espiritual está lá, está na igreja. É quando eu oro, é quando eu faço um jejum. Agora aqui eu tenho que sobreviver. Aqui eu tenho que fazer algo acontecer. Presta atenção, se a história que você acredita para o seu trabalho, um enredo, faz com que a sua fé e o seu trabalho se separem,
Obviamente, não vai haver esforço nenhum da sua parte para moldar o seu trabalho à sua fé. Porque você acredita que eles são separados, certo? E essa é uma visão totalmente errada e antibíblica. Acreditar que o seu trabalho não influencia a tua vida espiritual e que a tua vida, principalmente a tua vida espiritual, não deve influenciar o seu trabalho. Muitos cristãos pegam essa história para tentar fazer sentido para o seu trabalho, porque é o caminho mais fácil. Porque uma vez que você não precisa fazer um esforço para moldar o seu trabalho de acordo com a sua fé, não é? Você simplesmente vai continuar fazendo as coisas do jeito que elas são feitas. Você vai entender como o mercado tem feito as coisas e você vai na onda das pessoas. E se precisar enganar, contar uma mentira, fazer algum acerto ali irregular, você vai fazer. Afinal de contas, a minha fé está desse lado e aqui eu tenho que fazer o que for necessário para sobreviver. É o caminho mais fácil, mas é o caminho errado. Se você acredita que a tua fé está aqui, teu trabalho está aqui, tua vida profissional está aqui, nunca você vai se perguntar: será que essa atitude minha no trabalho reflete um valor cristão? Será que eu estou adorando a Deus no meu trabalho? Isso não vai fazer parte dos seus pensamentos, né? Mas nós estamos vendo desde o primeiro dia, e hoje nós iniciamos vendo, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, né? E obviamente, então, se tudo, o trabalho está incluso nisso. Então, se até hoje você nunca esteve preocupado em entender ou saber como que eu adoro a Deus no meu trabalho e como eu moldo o meu trabalho de acordo com a minha fé, você estava separando a tua vida profissional da tua vida espiritual, você até hoje tem acreditado numa história errada. Você colocou o seu trabalho num enredo errado. Então, a forma como você reage à sua vida profissional, ao seu trabalho, é errada, equivocada. E o resultado disso é um prejuízo para você. E qual é o enredo para nós? Obviamente, o enredo, a história maior que deveria ligar todas as coisas das nossas vidas é o Evangelho. O Evangelho deveria ser esse contexto onde nós pegamos nosso trabalho, colocamos dentro do Evangelho. E então o trabalho começa a fazer sentido para nós, as situações que nós vivemos lá começam a ganhar vida, né? E nós conseguimos então finalmente reagir corretamente ao trabalho. E paramos de nos equivocar. E qual é o enredo do Evangelho? Qual é a história do Evangelho? O Timothy Keller, ele separa em 4 partes o Evangelho. E tudo que eu li até hoje, para mim, é a forma mais simples e fácil de explicar para alguém, né? O Evangelho ele começa na criação. Deus criou o homem e a mulher, criou o mundo, criou tudo perfeito. Então, criação primeiro. Depois houve a queda, segunda parte, queda. Ou seja, o pecado entrou, deturpou tudo que Deus havia criado perfeitamente. Corrompeu tudo. E então entra a terceira parte do Evangelho, que é a redenção, ou seja, a salvação. Deus criou, o pecado quebrou, e agora Deus está trabalhando para salvar o homem, e o homem começar a fazer parte desse processo, que é a última parte do Evangelho, que é a restauração de todas as coisas. Então, criação, queda, redenção, restauração. Deus criou perfeito, o pecado quebrou tudo, Deus começou um plano de redenção, onde o homem é salvo e ele começa a trabalhar na obra de Deus, iniciando esse processo de restauração, que vai ser concluído na volta de Cristo. Essa, de forma extremamente resumida, é o resumo do Evangelho. Se até hoje você não conseguia resumir o Evangelho, essa é uma forma, porque infelizmente, meus irmãos, ontem nós tivemos sexta e sábado nós tivemos um treinamento muito profundo a respeito da nova geração, crianças. E as pessoas estavam nos treinando, compartilhar experiências, e as crianças aprendiam sobre o plano de salvação,
iam perguntar para os pais não sabiam responder. Ou seja, o pai não sabe explicar o evangelho, a mãe não sabe explicar o evangelho para os próprios filhos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, essa é a história do evangelho. Criação, queda, redenção, restauração. Redenção é salvação. Essa história do evangelho, ela traz sentido para tudo. Então, você coloca o seu trabalho dentro da história do evangelho. Então, você vai conseguir reagir corretamente ao evangelho, ao seu trabalho. E você vai conseguir lidar corretamente com ele. Hoje, quanto ao nosso tempo, nós vamos ver como que a redenção, como que a salvação impacta o nosso trabalho. Que é o ponto que nós vamos entrar agora. A fé te dá uma identidade sem a qual o trabalho irá te destruir. Teve um pastor, um grande pastor teólogo chamado David Lloyd Jones. Ele era um médico. Em determinado momento da sua carreira como médico, ele abandonou a carreira médica para viver integralmente para o ministério. E Deus usou grandemente, grandes obras, esse homem de Deus escreveu. E em certa altura do seu ministério como pastor, como teólogo, ele deu uma palestra que o título era O Perigo das Profissões. E de qual perigo ele estava falando? Qual é esse perigo das profissões? O perigo da profissão é que ela pode se tornar a sua identidade. Você se torna o que você faz. Como o pastor Jones aqui era médico, ele poderia falar com mais entendimento da causa a respeito dos médicos. E ele disse assim, que ele conhecia alguns médicos que na sua lápide estaria escrito: nasceu como homem, morreu como médico. O que ele quer dizer com isso? A pessoa se tornou a profissão. A profissão definia a pessoa. Então nasceu como homem, mas morreu como médico. Você se torna o que você faz. Nesse caso que ele está falando, a pessoa jamais conseguiria imaginar sendo qualquer outra coisa a não ser um médico. Porque toda a identidade dela é baseada em ser um médico e não ser um filho de Deus. Ele usou o exemplo da medicina, que foi a área que ele veio, mas o ponto é que nós sabemos que essa verdade se alastra para as outras profissões. Em gerações passadas, a identidade da pessoa geralmente estava atrelada a ela ser filha de tal pessoa, ou filho de tal pessoa, ter um sobrenome, ou o bairro que ela nasceu, a parte da cidade que ela nasceu. Só que hoje nós vemos a pessoa, isso é generalizado, hoje nós vemos as pessoas encontrando a identidade delas no status do emprego que ela tem. É engraçado você perceber que há pouco tempo atrás, você pegar a época dos seus avós, por exemplo, ou até dos seus pais, as pessoas elas não escolhiam os seus empregos. Era muito geracional. Então, se o teu pai trabalhava em tal empresa, você ia trabalhar naquela empresa também. Se o teu pai era carpinteiro, você também seria um carpinteiro. Ou então o que aconteceria é que você abraçaria as oportunidades de emprego que aparecesse para você. Você não ia ficar escolhendo emprego. A oportunidade aparecia e ficava disponível, você pegava. A partir do momento que houve o avanço na sociedade, isso mudou drasticamente. Mudou drasticamente. A tal ponto que hoje nós, com as nossas crianças, nós falamos assim: o que você vai ser quando crescer? Como se ela não fosse nada já, né? Tipo, qual será a sua identidade? Porque hoje você não tem uma. O que você vai ser quando você crescer? É muito comum perguntar isso para as crianças. Então veja, desde a infância, nós direcionamos as nossas crianças a amarrar a identidade delas no trabalho. Porque quando elas fizerem um trabalho, elas vão ser alguém.
Enquanto elas não trabalharem, elas não são ninguém. O que você vai ser quando você crescer? Uma psicóloga chamada Annie Wilson, ela diz assim: a questão é que quando queremos que as crianças determinem um curso da vida, isso pode influenciar o grau em que, como adultos, acabamos vinculando toda a nossa identidade ao trabalho. A criança aprendeu assim, talvez você aprendeu assim, a sociedade cria assim hoje. Então talvez você nunca tenha percebido, mas você se tornou o que você faz. E você, o status que você sente que tem, a tua importância está relacionada diretamente ao que você faz. Não é? E essa pergunta ela vai ecoando durante toda a nossa vida. Não é? As pessoas falavam: o que você vai ser quando você crescer? E hoje, quando alguém te conhece, as pessoas perguntam, a pessoa pergunta: com que você trabalha? Né? O que você faz? Porque de alguma forma nós entendemos que o que a pessoa faz define a identidade dela. Então, quando você está conhecendo uma pessoa, conversando com ela, você pergunta: qual é o seu trabalho? É a mesma coisa se estiver perguntando: quem é você? Qual é a sua identidade? Ou seja, é a mesma pergunta que ela recebia quando era criança. É o mesmo pensamento. Ela está de novo atrelando quem ela é ao trabalho dela. A identidade dela é o trabalho dela. É óbvio que a profissão que você está hoje dá pistas a respeito do seu valor ou de interesses pessoais que você tenha. Mas isso é muito diferente do que as pessoas se definirem quem elas são em essência pelo trabalho que ela ocupa, pela posição que ela ocupa. Entende? É bem diferente. É totalmente diferente. Né? E é uma mão de via dupla, porque do mesmo jeito que nós perguntamos o que você faz, as pessoas também vão nos definir pelo que nós fazemos. Então, é uma mão de via dupla. Né? Nós estamos definindo pessoas pelo que elas fazem, o trabalho que elas têm, e elas estão nos definindo pelo trabalho que nós temos. Então é só você olhar numa roda de pessoas que estão se conhecendo: o que você faz? Eu sou X, Y. Aí chega a pessoa: eu sou um médico. Automaticamente todo mundo ali desceu de degrau e o médico ficou em cima. Por quê? Porque naturalmente nós identificamos e damos valor às pessoas pelo cargo. Né? E você é só um professor, você é só um designer. Né? Você é só um repositor de gôndola. Então você vê como é muito atrelado o valor que você tem ao que você faz. E as pessoas, elas querem te definir. Então, numa conversa que a pessoa está te conhecendo, uma das primeiras perguntas, se não a primeira que ela vai fazer, é o que você faz, com o que você trabalha. E a intenção não é simplesmente: quero saber o que você faz para a gente poder começar a conversar a respeito disso. Ela quer definir quem você é. Né? Ela quer definir quem você é. Né? E para essas pessoas que permitiram serem definidas pelo que fazem, ou seja, a pessoa de fato, ela transformou a identidade dela pelo trabalho dela, pela profissão dela. Se você perguntar para ela: por que você se sente bem consigo mesmo? Não é? Por que você se sente importante? Ou por que você acha que você tem valor? A resposta dela vai ser relacionada ao trabalho. Ela vai falar: porque eu sou um advogado de sucesso, por isso eu me sinto bem. Eu sou importante por quê? Porque eu sou um diretor de uma multinacional. Você tem valor por quê? Não, porque eu faço muito dinheiro, eu sou muito rico. Então, a pessoa responde o motivo pelo qual ela existe atrelado ao trabalho dela. Então, ela é uma pessoa de valor, é uma pessoa feliz, uma pessoa que se sente importante. Por quê? Porque ela teve sucesso no trabalho dela, e o trabalho dela, dentro da nossa sociedade, tem um status muito alto. Então, ela se tornou aquilo que ela faz, então ela é uma pessoa de status alto, importante, que tem valor. E todo mundo, né, acata isso. Acata isso. Afinal de contas, desde criança nós estamos sendo perguntados o que nós vamos ser quando nós crescermos. Né?
Então pode ser uma pandemia silenciosa, mas fica muito claro para nós, evidente, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você pode estar se identificando, trazendo a sua identidade pelo trabalho, pela ocupação profissional que você tem. Né? Então o trabalho se torna um fim nele mesmo. E aí nós voltamos no início, que é o quê? O trabalho para nós não deve ser uma busca egoísta individual. Só que uma vez que você faz o trabalho, a sua identidade, ele é um fim nele mesmo, o seu trabalho se tornou exatamente uma busca individual egoísta. Né? Então o seu trabalho ele vai totalmente contra o evangelho, porque você está colocando ele dentro de uma história errada. Não é? Então quando você fica tão enredado no seu trabalho ao ponto dele começar a te definir, você vai começar a permitir que ele determine o seu valor. E isso vai trazer efeitos desastrosos e até uma crise de identidade para a sua vida. Porque você agora se define pelo seu trabalho e vai chegar um momento então que o trabalho define o seu valor como pessoa. E aí você tem uma crise de identidade. A mesma psicóloga, a Anne Wilson, ela diz assim, se você vincular sua autoestima à sua carreira, os sucessos e fracassos que você vivenciar vão afetar diretamente sua autoestima. Nessa frase dela aqui, aparecem os dois grandes problemas que as pessoas que permitem serem identificadas e ter seu status atrelado ao trabalho vão viver. Né? O primeiro grande problema é, se você tiver sucesso no trabalho, isso sobe para sua cabeça e te faz uma pessoa arrogante. E o segundo problema é, se você falhar em obter sucesso, isso quebra teu coração, destrói tua vida e você vai viver uma crise de identidade. Esses são os únicos dois caminhos possíveis para quem permite ter a sua identidade no que você faz. E ter essa visão totalmente antibíblica e totalmente fora de Cristo. Então, por exemplo, o primeiro problema, o sucesso é a pior coisa para você. Por quê? Se a sua identidade está vinculada no seu trabalho, o sucesso ele vai subir para sua cabeça. Você vai se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de si, uma pessoa totalmente prepotente. Você vai se achar mais do que você realmente é. Então é muito comum uma pessoa que teve sucesso numa área, ela começar a se achar boa em todas as áreas. Então ela tem um status no trabalho, ela começa a achar que ela é boa em tudo. A pessoa começa a ser excessivamente confiante e se acha muito boa. Você sabe que um problema começa quando você começa a ficar confiante, né? Enquanto você ainda tem um certo receio e medo de dirigir, você toma cuidado. Quando você está confiante demais é quando o problema vai acontecer. Você arrisca demais. Então, uma pessoa que teve muito sucesso, tem sucesso no seu trabalho, ela tem um status muito alto, ela é confiante demais. Isso significa que ela não quer mais ouvir conselhos. Porque agora todo mundo está abaixo dela. Ela só vai, talvez, ouvir algum conselho de alguém que ela identifica que está no mesmo patamar dela. Né? Essa pessoa começa a acreditar que os palpites dela são mais importantes do que qualquer outra pessoa. E sempre o palpite dela está certo. Das outras pessoas estão erradas. Isso significa, então, que essa pessoa ela se casa errado, porque ela não aceita aconselhamento, ela não aceita repreensão, nem disciplina. Ela escolhe amigos errados. Porque, afinal de contas, a opinião dela é que é a certa. Então ela vai começar a contratar pessoas erradas. E aí então se começa uma bola de neve de decisões estúpidas que você vai tomando na tua vida. Tudo porque o trabalho te fez uma pessoa prepotente. E qual foi o motivo disso tudo? Sucesso. A pessoa teve sucesso. Talvez você já tenha se deparado com essa pessoa, talvez você seja essa pessoa. Por ter conseguido sucesso no trabalho, agora você quer palpitar sobre tudo, porque você sempre tem uma opinião importante para dar. E a tua opinião sempre é a certa. Afinal de contas, você tem muito sucesso. Você é a referência para todo mundo ali. A sua opinião é importante. Vocês têm sempre razão. Aquela pessoa é o centro das atenções. E pessoas que você vê claramente a identidade dela se transformando pelo trabalho.
ela muda a forma de andar, ela muda a forma de se vestir, ela literalmente se transforma. Uma pessoa que antes era uma pessoa agradável, é uma pessoa agora insuportável. O que aconteceu? A mente dessa pessoa foi totalmente deturpada, né, por uma visão pecaminosa a respeito da vida e, obviamente, a respeito do trabalho. Ela deixou que a sua identidade fosse baseada no trabalho dela. Uma pessoa com uma mente normal e sadia, pelo menos, né, ela teria bem claro na cabeça dela que, bom, eu sou bom nessa área, mas nas outras eu sou um total ignorante. Então eu devo ouvir conselhos, eu devo abaixar a cabeça, eu não sou melhor que ninguém, e etc, etc. Né? Então esse é o primeiro grande problema das pessoas que fazem do seu trabalho sua identidade. Se você tiver sucesso, você se torna essa pessoa prepotente. Né? E isso aí vai escalando. Quanto mais sucesso a pessoa tem, mais insuportável muitas vezes ela é. Né? O sucesso sobe na cabeça dela, vai ser uma pessoa arrogante, uma pessoa... até o bem que ela faz, você vê claramente que é uma máscara para que ela tenha mais sucesso e continue dentro do status que ela tem. Né? O segundo grande problema, que está aqui na tela também, se você faz do teu trabalho a sua identidade, quando as coisas no seu trabalho não estão indo bem, o seu coração é destruído. Né? Você sofre um grande desgaste emocional, muito mais do que você deveria sofrer. Né? Então você vira uma máquina geradora de ansiedade. Né? Você viveu uma situação e você fica 100 vezes pior do que você deveria ficar. A situação não era para tanto. Mas o que acontece é que o teu trabalho se tornou quem você é, então é a sua identidade que está sendo atacada, né? Outra psicóloga chamada Jana, ela é fundadora de uma clínica em Boston, ela diz o seguinte: inevitavelmente vai acontecer alguma coisa. Haverá demissão, haverá recessão, sua empresa será comprada, de repente seu emprego não é mais o que costumava ser. Isso vira uma questão realmente existencial para as pessoas. E elas têm estratégias de enfrentamento ruins, porque é catastrófico. Então isso leva a depressão, ansiedade e até mesmo abusos de substâncias. Ou seja, não há, irmãos, uma garantia, algo que assegura que o seu trabalho vai ser sempre ali, ó, é sucesso atrás de sucesso. Pelo contrário, que nós vemos aqui. Sei lá, cada 10 fracassos você tem ali uma tentativa de sucesso. Né? Então, assim, algo sempre vai acontecer. Você pode ser demitido, a empresa pode ser vendida, seu trabalho de repente não era nada que era antes. O mercado pode mudar, então as coisas acontecem. E como as pessoas reagem a isso? De forma catastrófica. Então elas ficam ansiosas, depressivas, alguns vão para abuso de substância, se tornam viciados. Por quê? Porque a pessoa simplesmente, ela não está vivendo a carreira profissional dela. Né? Ela está vivendo uma crise de identidade a respeito de quem ela é. Você compreende? Por isso que isso mexe tanto com ela. Tudo que acontece no trabalho mexe tanto com a pessoa. Porque não é o trabalho dela, é quem ela é. É como se o trabalho fosse o corpo dela. Então acontece lá, é como se ela estivesse sendo esfaqueada no seu próprio corpo. Né? Isso leva a todos esses quadros que nós temos visto na prática da vida. Né? Depressão e ansiedade nunca teve tanto. As pessoas estão simplesmente catastróficas mesmo. A pessoa acaba de entrar no mercado de trabalho, ela já está ansiosa com a pressão e etc, porque ela precisa crescer na carreira, ela precisa se tornar alguém, né? Tá todo mundo, os que estão entrando estão tentando se tornar alguém, e os que estão lá ou está prepotente ou está vivendo uma crise de identidade. Tem um escritor chamado Benjamin, eu não sei falar o sobrenome dele, mas eu vou ler de forma literal aqui, é Nugent. Ele era um romancista que escrevia para o New York Times. E ele escreveu uma coluna que o título era Por que eu tive que parar de escrever? E o que ele escreveu eu vou ler aqui para você na íntegra. Uma parte, né?
quando escrever bem era o meu único objetivo na vida, eu fiz da qualidade do meu trabalho a medida do meu valor. Eu vou repetir essa frase porque, cara, ela é muito profunda, sabe? Eu já vivi isso aqui. Eu fiz da qualidade do meu trabalho a medida do meu valor. Por essa razão, eu não conseguia ler mais o que eu mesmo escrevia. Eu precisava que fosse bom para eu me sentir bem. Olha que é profundo. A qualidade do trabalho dele determinava o valor que ele tinha como pessoa. Não é? Ao ponto, então, que quando o trabalho não era 100% perfeito, não era excelente, automaticamente o valor dele como pessoa baixava. E ele não conseguia lidar com isso. O coração dele sofria, a mente dele ficava perturbada. Então é como se ele começasse a deixar de ser ele. É como se ele fosse deixando de existir, quando ele não conseguia o resultado perfeito. E o problema é que o resultado perfeito ele simplesmente não existe, porque se você escreve algo bom, por exemplo, hoje, daqui 10 horas você pode olhar e achar ruim. Ou você quer mudar alguma vírgula. Eu, como pastor, muitas vezes, no início principalmente, eu fazia isso. A mensagem estava pronta, mas eu ficava mudando vírgula, sabe? Porque tinha que ser perfeito. E se eu não pregasse do jeito que eu achava que fosse perfeito, fazendo todas as ligações na minha cabeça, eu me sentia frustrado. Então, o meu valor como pastor baixava. Talvez você tenha vivido isso ou esteja vivendo isso no seu trabalho. Graças a Deus eu me libertei disso aí. Não é? Mas a grande verdade é que a grande maioria de nós, creio eu, vive dessa forma. Né? A excelência no seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, ela mede de fato o teu valor como pessoa. Você é julgado como pessoa pela média do seu trabalho. Né? Claro que eu não estou falando de uma pessoa preguiçosa aqui, incompetente, que não quer fazer nada por nada, mas estou falando simplesmente de pessoa que está se esforçando, mas ela não alcança uma régua que ela mesma coloca, que ela começa a se achar menos importante por isso. Né? Então, no caso aqui desse rapaz, se alguma pessoa criticasse algum aspecto do trabalho dele ou uma vírgula errada, isso vai causar uma devastação na mente dele, como causou, né? Tanto que a pressão foi tão grande que ele que tinha sucesso, afinal de contas ele escrevia para o New York Times, ele parou de escrever. Então veja, o sucesso destruiu a carreira dele. Por que você quebrou? Por que você faliu? Porque eu tive sucesso. Eu tive sucesso. E não se engane, irmãos, isso é muito mais normal do que parece. As pessoas fazem constantemente, né, com que a qualidade do trabalho delas seja uma medida do valor delas. Então, dependendo da qualidade do seu trabalho, da posição que você está e como isso acontece, você vai estar bem ou você vai estar mal. Né? O teu bem-estar, sua autoestima vai variar. Né? Por quê? Porque a tua alegria, a tua importância, ela está totalmente ligada ao desempenho que você tem no seu trabalho. E vindo de uma geração agora recente, em que você tem que usar todo o seu potencial, e de que você nasceu para vencer, e que muitas vezes esse discurso entrou dentro das igrejas, os pastores foram tirados, e hoje você tem palestrantes dentro das igrejas, as pessoas nem percebem, isso ainda é fortalecido dentro das próprias igrejas. Né? Dentro das próprias igrejas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer o mínimo de exercício para conhecer de fato quem está pregando para elas, e de qual comunidade elas fazem parte. Então elas vão para a igreja para se sentir bem, elas acabam se sentindo pior, porque o discurso que elas encontram dentro da igreja é o mesmo discurso que é encontrado lá fora. Então, se o teu trabalho vai mal, você está sempre amargurado, está sempre irritado. Se você não alcança o resultado que você queria, ou a meta que você precisava bater, você sempre vive extremamente ansioso, irritado, teu coração está destruído, tal. Então, não é simplesmente uma situação ruim que você está vivendo no trabalho, é um problema que você vai ter que resolver no trabalho. A questão é que a sua identidade está indo embora, você agora é menos. As pessoas do teu trabalho vão te olhar como... ele não é tão importante, por quê? Porque ele não bateu a meta. Ou a sua família vai te olhar e falar, ele não deu certo na vida. Por quê? Porque o trabalho dele não tem expressão nenhuma. Você compreende? Isso vai destruindo você como pessoa. E se engana em pensar que isso destrói como pessoa porque você está sendo julgado por pessoas. Porque o primeiro julgamento é o teu mesmo.
Porque se você se julgasse corretamente dentro da história do Evangelho, as pessoas podem falar o que elas quiserem, isso não altera teu valor como pessoa. Então não tem como, irmãos, de duas uma, para quem faz do seu trabalho a sua identidade. Ou você vai ter sucesso, vai se tornar um prepotente insuportável, isso vai destruir você, ou você vai se tornar uma pessoa frustrada, depressiva, ansiedade, porque você não teve o sucesso esperado. Não tem como, esses são os dois caminhos. E é isso que está acontecendo na carreira profissional, é só você olhar aí para fora. Né? Qual que é a conclusão, né? Porque aqui eu só apresentei o problema, na verdade. Então, o que eu devo fazer? Né? Dentro de todo o contexto que a gente está conversando, obviamente você então não pode fundamentar sua identidade no seu trabalho. O seu trabalho não deve definir quem você é, nem o status que você tem. Né? A sua performance no trabalho não pode definir quem você é. Onde que deve ser colocada a sua identidade? Onde você fundamenta quem você é? Em Cristo. Né? Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que o adota como filhos. Então aqui é um título. Isso aqui é um título, é uma identidade. Você é um filho, por meio do qual chamamos ou clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto aqui ele fala sobre redenção, pessoas alcançadas e salvas por Cristo. Onde que redenção aparece? Dentro da história do Evangelho. Então, se você pegar seu trabalho e colocar dentro do enredo do Evangelho, ser impactado pelo enredo do Evangelho, a redenção vai fazer com que você encare seu trabalho da forma correta. Então, veja, o Evangelho ele deve impactar profundamente o seu trabalho, a forma como você se relaciona ao seu trabalho. Então, se eu fui redimido, salvo, fui perdoado por Cristo, esse processo me dá uma identidade. Qual que é essa identidade? Eu sou filho de Deus. Então veja, um cristão ele não está fazendo algo para se tornar alguém. O cristão ele não está tendo que escalar a carreira para então ele ter algum tipo de valor ou identidade. O cristão ele já recebeu uma identidade. Gratuitamente, foi por graça. Então você não vai se tornar alguém, você já é alguém. E quem você é? Filho de Deus. Não é? Então se fosse colocar em medida de cargo, não é? O meu cargo é muito importante, o cargo que eu ocupo, porque eu sou filho do dono de tudo. Então, o que significa? Que a minha herança é o universo. Você está entendendo? Então, eu não preciso me tornar alguém. O meu trabalho não precisa definir quem eu sou. Porque eu já sou alguém. Eu já tenho uma identidade. Então, eu sou amado não porque eu sou perfeito, mas eu sou amado porque Cristo se fez perfeito por mim. Compreende? Você não é amado e recebe status, importância e valor por Cristo por conta do seu desempenho. Você é amado, recebe identidade pelo desempenho que Cristo teve por você na cruz. Né? E da mesma forma, Deus então não te ama pelo seu trabalho, mas Deus te ama pelo trabalho de Cristo. Né? Então, as pessoas estão a todo momento tentando encontrar suas identidades nesse mundo. Elas estão tentando ser alguém. E elas tentando se descobrir como alguém. Isso não apenas no trabalho, mas em relacionamentos, em romances, namoros, casamentos, noivados, em grupos políticos. Ela quer se identificar como alguém. Não é? Então veja, isso é todo um esforço do ser humano para se tornar alguém. Isso é cansativo. É destruidor. Não é? Porque você não é nada. A todo momento você tem que se provar ser alguém. Na verdade, você tem que se tornar alguém, então você é testado e você continuamente tem que continuar se provando ser alguém importante, ser alguém que tem valor, você tem que conquistar isso. Não é? Mas nós, como cristãos, nós não precisamos conquistar ou alcançar uma identidade. Por quê? Porque nós recebemos uma. E você não fez nada para que isso acontecesse, porque o mérito é totalmente de Cristo. Ele veio até você quando você declarou sua fé em Cristo. Né? Então, olha que loucura. Dentro do enredo do Evangelho, você recebe de graça aquilo que as pessoas estão morrendo para tentar ter. Né? Quantas pessoas estão depressivas, vivendo ansiedades e morrendo por aí,
para tentar se tornar alguém, você de graça, mesmo sem uma boa performance, mesmo sem ser uma pessoa perfeita, recebeu. Então não faz sentido um cristão se identificar e deixar ser identificado, ter seu valor pelo seu trabalho. Porque você já recebeu uma identidade e um valor. Não é? Se você se permitir fazer isso, viver dessa forma, então, de novo, o sucesso ou o fracasso do seu trabalho vai te destruir. Você vê que não tem saída? Se você se permitir ser identificado e ter seu valor pelo seu trabalho, se você tiver sucesso, você vai ser destruído. Se você não tiver sucesso, também vai ser destruído. É uma busca que não termina em nenhum lugar bom, somente ilusões. Então, o que você deve fazer? Diante do seu trabalho, das suas situações profissionais, você tem que pegar o seu trabalho e colocar ele dentro do Evangelho, para que o Evangelho impacte a forma como você lida com o seu trabalho. E a forma como você resolve as questões do seu trabalho. A forma como você lida com não ter chegado onde você queria, ou então por ter chegado no sucesso. Uma vez que você consegue colocar o seu trabalho dentro do Evangelho e deixar que o Evangelho molde o seu trabalho, porque você não está tentando ser alguém, você já é alguém, e você entende que você agora, por Cristo, é filho, e você, através do seu trabalho, como nós aprendemos na primeira ou na segunda pregação, está participando do processo de restauração desse mundo, não é? Tudo faz sentido. As coisas se ligam. Você não está perdido mais numa fila tentando entender porque o cara te falou o que ele falou. Você entendeu o contexto maior. Você entendeu a história em volta disso. Então agora você encontra sentido. E você então finalmente consegue se relacionar com o trabalho de forma saudável, não é? Sem equívocos. E o resultado vai ser bom. Não porque você vai ter um sucesso necessariamente, ou você vai chegar e conquistar tudo que você um dia quis chegar e conquistar. Mas é porque você simplesmente não depende de chegar em lugar nenhum. Você já chegou em algum lugar. Entende? Refletir e praticar. As 3 grandes lições de hoje, irmãos. A vida só faz sentido dentro da história bíblica, que é criação, queda, redenção e restauração. Obviamente aqui nossa dinâmica é a respeito do trabalho, mas isso é sobre toda a nossa vida, né? Toda a sua vida ela tem que estar inserida dentro do Evangelho. O Evangelho, então, vai trazer sentido e propósito. Você coloca no ponto 2 para mim, por favor. Você não deve tornar seu trabalho sua identidade. A sua identidade é ser filho de Deus. Isso aqui parece uma frase tão até boba, né? Simples demais. Só que ela tem uma profundidade gigante uma vez que nós entendemos tudo que nós entendemos agora. E o ponto 3. Pode colocar, por favor. Aí é uma pergunta, uma provocação, né? Como essa verdade impacta a sua relação hoje com o trabalho? Então, é necessário, uma vez que o Evangelho te atinge, como atingiu hoje, que você faça uma reflexão diante do seu trabalho e veja como era a sua relação e como ela deveria ser. E permitir que a tua fé transforme a tua relação com o trabalho. Porque senão você vai continuar dentro das únicas 2 opções. Ou você é um frustrado, depressivo, porque você não alcançou o sucesso que queria, ou você alcançou um sucesso, torna uma pessoa arrogante, prepotente, toma decisões erradas, insuportável, nem a tua família está te aguentando mais. Uma pessoa que anda olhando os outros por cima, egoísta, individualista e tantas outras coisas que a gente já abordou nos passados. Tá? Então, irmão, essas são as 3 lições, como vocês sabem, depois vai estar nas nossas redes sociais, mas eu quero encorajá-los aos 3 pontos para que vocês, de fato, usem eles para refletir e praticar. Durante a semana, eu espero que você faça um momento com Deus. Né? E nesse momento, é um momento perfeito para que você possa refletir a respeito do que você aprendeu no domingo e ver de que forma prática você vai fazer isso. Né? E talvez você chegue à conclusão
que você precise da ajuda dos líderes ou da comunidade, e você vai ver que no final das contas, a vivência na igreja vai aumentar. Amém?